Fala galera, bom, mais um vídeo aí do Piadas Ensina, né? Essa playlist que tem aqui no YouTube pra galera que quer aprender um pouco mais de tática, quer aprender um pouco mais sobre os conceitos do futebol americano. E aí no último vídeo, na real, né, eu falei sobre a questão do option do recebedor, mas a galera ainda ficou em dúvida, não entendeu muito bem, então muita gente mandou mensagem, tanto no Twitter quanto no Instagram, no WhatsApp também, né, quem tem meu número. Então eu resolvi fazer esse vídeo explicando como que funciona o option, né? E a maioria da galera ficou em dúvida em: o option é feito pelo quarterback? Não, o option não é feito pelo quarterback. Esse option, ele já vem no playbook, quando o recebedor já recebe o playbook, quando o quarterback recebe o playbook, quando é feito o playbook, já vem lá escrito qual é o option que deve ser feito na jogada, né? E aí vem a rota, né, que o recebedor tem que fazer. E aí existem as variações das rotas. Podem ter 2 variações, podem ter 3 variações, tá? No caso, vai ter uma setinha e depois vai ter um tracejado para onde esse recebedor tem que ir. Dito isso tudo, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou explicar como que funciona mais ou menos uma das options que tem. Existem, no caso, 2 tipos de option. Uma option é em cima do corner, né? E a outra option, que é a option onde mais existem nos playbooks, tá? Onde tem mais nos playbooks ali, é a option dos safeties, que vai estar, quando a gente pega as jogadas e observa, né? Da galera que cria conteúdo lá de fora, que vem, que mostra os playbooks, como o coach Dan Casey, né, o Franklin também, né, que são 2 caras que são referências, e eles colocam playbooks. A gente vê lá que tem sempre uma jogada com a setinha normal, né, e a outra tracejada. E aí vem o mofo e o mofse, né? E aí eu vou explicar o que é esse mofo, o que é esse mofse e como que funciona isso. Mas bom, aqui a gente tem aqui meu esquema que eu sempre desenho, né? E aí, dito isso tudo, vamos lá. Eu hoje não coloquei linebacker, não coloquei linha defensiva, a linha ofensiva tá só com esse traço aqui, só para identificar. Mas bom, a gente tem aqui 2 wideouts, né? Um slot, um tight end, o running back na formação em pistol, né? Que eu falei recentemente, corner e safety. Esses caras aqui são os principais, tá? Os nossos safeties. E eu vou explicar exatamente o porquê, né? Bom, quando esse playbook é montado com esse option, a gente tem a questão do mofo e do mofse, como eu disse lá no início, né? E aí eu vou desenhar aqui o nosso playbook, tá? Tô já pensando aqui nas jogadas que a gente pode utilizar, e dentro dessas jogadas eu vou simplesmente jogar nas 2 situações. Então vamos lá. Primeiro eu vou utilizar aqui esse wideout e eu vou fazer com que ele faça um inside release, tá? E faça uma goal, beleza? O option dele vai ser uma post. Vou jogar aqui em cima desse free safety, tá? Vai ser uma post. Beleza, até aí tá tudo bem? Certo. O meu slot, ele vai fazer uma out, tá? Até aí tranquilo. O nosso tight end, ele vai fazer uma sim, que é aquela goal de tight end que eu sempre falo, tá? Vou fazer aqui em cima do nosso strong safety. E a outra rota que ele vai fazer é uma post também, tá? Aí aqui ele já vai cortar pro meio do campo normalmente. E o nosso outro wideout vai fazer um outside release e vai fazer uma goal sem ter option, tá? Ficou aqui meio zoado a minha setinha, mas é isso. E aí vamos à brincadeira do mofo e do mofse, tá? O meu tight end, numa situação de mofo, tá? Eu vou querer que esse tight end, ele simplesmente faça essa push, tá? Em caso de mofse, eu quero que esse tight end ele faça essa sim dele. No meu wideout,
eu quero que na Moffice ele basicamente faça... Agora eu vou trollar vocês, tá? Na Moffice, eu quero que ele faça o quê? Bom, quando ele tiver o meio do campo aberto, eu quero que ele faça uma goal. Quando estiver fechado, eu quero que ele simplesmente chame a atenção do safety. Acho que vocês entenderam o que quer dizer o Moffice e o mofo, tá? Ou seja, o mofo, vou pegar aqui, esse M significa middle, esse O, off, esse F, field, e o Ozinho no final é open. Ou seja, mofo significa meio do campo aberto, ok? Então, automaticamente, o Moffice significa meio do campo simplesmente fechado. Claro que não tem um simplesmente, eu só brinquei com vocês, é o meio do campo fechado. O que significa meio do campo aberto e meio do campo fechado? Bom, basicamente, o meio do campo fechado é quando tem uma cover 1 ou uma cover 3. Ou seja, os nossos safeties, eles estão no meio do campo. Vai ter um safety no meio do campo, tá? Ou um free safety ou um strong safety. Simples assim. Na cover 1, como todo mundo já sabe, né? Existe a cobertura individual e um safety vai estar no meio do campo, cobrindo o meio do campo e vai ajudar o recebedor que perdeu vai ajudar um corner ou nickel ou um linebacker que perdeu um recebedor que fez uma rota longa, tá? E aí na situação de mofo, né? A gente tem o meio do campo aberto, ou seja, vão ter dois safeties no fundo do campo, e quando tem dois safeties no fundo do campo, cada um cobre a sua lateral, como tá aqui, tá? O campo é dividido em dois, e aí de um lado vai estar o free safety, do outro vai estar o strong safety, e aí são as coberturas como cover 2 main, né? Ou seja, os corners, linebackers vão estar em marcação individual, mas o fundo do campo vai ter dois safeties cobrindo as laterais do campo. Cover 2 em zona, cover 4, tá? E simplesmente a cover 0 também, que é uma cobertura onde todo mundo está em marcação individual. Ok? Até aí tudo bem? Tá? E a cover 6 vai depender da leitura do nosso QB em relação ao que está acontecendo em campo, tá? Então assim, acho que vocês entenderam bem o que eu quis dizer, né? Então vamos ao que eu desenhei, tá? Se no caso tiver mofo, ou seja, esse strong safety está cobrindo uma lateral do campo, mesmo que seja cover 4, ele não vai estar no meio do campo. Eu quero que o meu tight end ele simplesmente caia nessa post. E aí eu vou ter o meio do campo livre, certo? Vai ter um buraco no meio do campo, eu vou querer que o quarterback solte exatamente aqui, tá? Assim como, se o meu quarterback percebeu que o meio do campo ele tá fechado, eu quero que esse meu wideout ele chame a atenção desse free safety, que normalmente quem cobre o meio do campo nesse tipo de situação, com um safety só no fundo, é o free safety. Ele simplesmente vai ir na direção do meu free safety, por isso que eu botei a setinha aqui, né? Chamar a atenção dele para que o meu tight end nessa sync, porque provavelmente esse strong safety aqui, ele vai cobrir uma zona ou no meio do campo ou na lateral do campo curta, tá? E aí vai deixar esse meu meio do campo livre, ou vai estar na marcação individual, né? E aí automaticamente eu tenho essa bola aqui no meu tight end no outro lado do campo. É por isso que as jogadas são feitas assim, tá? É por isso, porque você vai tirar a atenção de alguém para deixar um outro cara livre no meio do campo. Da mesma forma que eu coloquei aqui, nessa situação aqui, o meio do campo, ele vai estar aberto, né? Esse cara aqui, ele simplesmente vai estar marcado por um safety, né? E aqui vai estar aberto para o meu tight end. Não vai ter nenhum safety aqui. Eu não chamei a atenção desse free safety de cair junto com o meu tight end com wideout, porque aí eu entupo o meio do campo, né? Então eu sempre tenho que deixar um espaço livre para um recebedor
estar lá e receber essa bola. Então assim, o quarterback ele fez a leitura, né? O que ele vai fazer inicialmente nesse tipo de jogada? Qual é a ideia? Ele primeiro vai ver onde os safeties estão, né? Se o fundo, ele vai chamar a jogada, ele vai chamar o snap e vai primeiro olhar. Bom, eu tenho 2 safeties caindo para o fundo do campo, tá? Se eu tenho 2 safeties caindo para o fundo do campo, eu tenho um mofo, né? Eu tenho o meu meio do campo aberto. Então, o que eu vou fazer? Esse tight end aqui ele vai estar livre. Esse tight end aqui ele vai estar livre em algum momento. Beleza, recebi o snap, olhei o meio do campo, só estou vendo um safety lá, free safety. O que eu faço? Bom, o free safety ele vai ser puxado por esse wideout na hora que ele fizer essa push. Meu tight end vai estar livre e aí eu pego o tight end. Se acontecer do outro lado, né, o tight end puxa o strong safety, o meu wideout ele vai cair nessa push aqui, com que o meio do campo livre e a bola vai exatamente aqui. Então a jogada é feita para isso. Por isso que não se deve fazer já essa leitura no pré-snap. Você passar da medida e já no pré-snap ficar já... Nossa, tem 2 safeties no fundo e já sei que é uma mofo, né? Por que eu estou dizendo isso? Isso aconteceu inclusive no Super Bowl, né? Que foi entre o Tampa Bay Buccaneers e o nosso querido Kansas City Chiefs na temporada 2020-2021, onde a defesa do Todd Bowles, que era a defesa do Tampa Bay Buccaneers, fazia muito isso. Começavam com ou 2 safeties no fundo, e aí quando a jogada desenrolava, só tinha um safety lá e o outro safety ele cai pro meio do campo para interceptar, né? E fazendo essa leitura. Ou basicamente ele colocava um safety no fundo e quando acontecia a jogada tinham 2 safeties no fundo, né? Ele começava a jogada com safety, depois aparecia um segundo safety e acabava com a leitura do Mahomes e também com esses options que tinham muito no playbook do Kansas City Chiefs e tem até hoje porque é feito pelo Andy Reid, né? Então assim, são situações onde o coordenador defensivo ele também tem que estar preparado e saber o adversário que ele vai enfrentar, tá? Dito isso tudo, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro dessa vez. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem me mandar que eu faço um vídeo, explico, tá? E é isso, tá? Então, bom, como sempre, para quem não me conhece ou quiser entrar em contato diretamente comigo, né? Meu perfil pessoal é o @AndreLimas95, tá? Vou falar de novo porque, né? AndreLimas95, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso, tá? Bom, até uma próxima. Tchau, tchau.